Gostaria de ler com os irmãos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Vou estar lendo dos versículos 8 ao 16. A primeira carta de Paulo, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístola aos Romanos e a primeira aos Coríntios. No capítulo 4, vamos estar lendo. A palavra do Senhor nos diz assim: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E provera Deus reinasses, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim isso, que Deus nos pôs, nós apóstolos, por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês fortes. Vocês são ilustres, nós, porém, somos insignificantes. Até agora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser considerados como lixo desse mundo e como a escória de todos. Eu não escrevo-vos essas coisas para vos envergonhar, mas aconselho-vos como a meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 servos em Cristo, contudo não teriam muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Amém? Gostaria de orar mais uma vez para que o Senhor possa falar conosco nessa palavra. Curve sua cabeça. Senhor, dá honra à sua palavra, dá glória ao seu nome, não a nós, Senhor, mas ao teu nome. Que o Senhor me dê condição de ser fiel à sua palavra e expor sua palavra com seriedade, com devoção no coração à sua igreja. Que o Senhor possa falar com os irmãos assim como o Senhor tem falado comigo nessa palavra. Que o Senhor use a sua palavra para exortar o que se encontra de coração duro, para emendar seus caminhos. Que o Senhor use a sua palavra para consolar o pobre e o aflito que precisa de ajuda. Que em todas as coisas o seu nome cresça e a sua palavra permaneça como instrumento de edificação do seu povo, e que o seu bendito Espírito Santo conceda graça a cada um de nós para juntos crescermos na graça e no conhecimento do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. As crianças podem sair para a sala nos fundos. Queridos irmãos, eu quero tratar com vocês hoje sobre os sofrimentos na vida cristã e quero trazer algumas lições aqui nesse texto que nós lemos. Essa carta de Paulo, as 2 cartas aos Coríntios, são cartas que nós podemos dizer extremamente úteis e objetivas. Talvez no Novo Testamento são as cartas que mais lidam com problemas da igreja daquele tempo, e por aplicação, os mesmos problemas que essa igreja enfrentou são os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Essa igreja de Corinto, ao que tudo indica, é a igreja mais problemática do Novo Testamento.
a igreja que mais trouxe desgosto, que mais trouxe fadiga, que mais trouxe sofrimento ao apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo provavelmente foi um dos que fundaram a igreja de Corinto e, consequentemente, também o principal pastor dessa igreja. E de longe ele escreveu essas cartas e teve conhecimento desses problemas e dos problemas que ele tratou. Nesses textos que nós lemos, ele falou algumas coisas e, pensando no tema do sofrimento, eu encontrei algo muito importante para a nossa igreja hoje. Para a minha vida e para a tua vida hoje. Porque Paulo, ele lidou com algumas coisas em Corinto, e quando ele escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe algumas verdades maravilhosas acerca do sofrimento que nós carecemos muito aprender com o que ele escreveu. Essa igreja de Corinto, ela era uma igreja um tanto quanto problemática. Quando nós lemos o começo da epístola, nós vemos que essa igreja ela era uma igreja partidarista. Era uma igreja que costumava selecionar seus mestres preferidos. Você lê no capítulo 3, os coríntios eles tinham aqueles que eram partidários de Paulo. Os coríntios eles tinham aqueles que eram partidários de Pedro e eles tinham aqueles que eram partidários de Apolo. E ao que tudo indica, Apolo talvez fosse o preferido, porque era uma igreja de predominância cultura grega, e como Apolo era grego, e segundo Atos capítulo 18, nos diz que Apolo era um homem versado nas Escrituras, era um homem erudito, e era procedente de Alexandria, que era talvez a capital da cultura grega naqueles dias. Essa igreja de Corinto, ela preferia os seus líderes. Essa igreja de Corinto, ela estava cometendo o pecado de idolatria para com esses líderes. Eles estavam colocando o apóstolo Paulo no lugar onde Paulo jamais queria estar. Eles estavam colocando Apolo onde ele jamais pensava. Pedro, então, nem se fala. Aqueles que tinham uma raiz judaica, aqueles que tinham uma origem, que ainda vivia alguns princípios do judaísmo, esses colocavam Pedro como o principal deles. Então eles selecionavam seus ídolos e exaltavam eles demais. Eles estavam cometendo o pecado de idolatria. Eles estavam cometendo o pecado de vanglória humana, estavam glorificando os apóstolos e eles não queriam isso. Essa igreja estava dando problema. Essa igreja estava dando problema de insubordinação. Essa igreja ela não respeitava, pelo menos haviam muitos que não respeitavam a autoridade do apóstolo Paulo. Leia 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, e você notará que Paulo diz assim, era o que eles diziam sobre Paulo. As suas cartas, diziam alguns coríntios acerca do apóstolo Paulo, as suas cartas elas são graves, a sua letra é forte, mas olha o que eles diziam sobre Paulo, mas a sua presença e a sua fala é desprezível. Eles diziam assim, quando Paulo está lá longe escrevendo, parece que a palavra dele é forte, é uma coisa firme que assusta. Mas quando ele está aqui, não significa nada. Era isso que eles diziam. Para vocês terem uma noção de como essa igreja estava dando problema para Paulo. Quando Paulo está redigindo esse texto aqui que nós lemos, ele está escrevendo de maneira irônica. Todo esse texto que nós vamos ler no capítulo 4, e até final do capítulo 4, Paulo está usando de ironia para repreender esses coríntios. E é nesse texto que nós encontramos
algumas reflexões necessárias sobre o tema do sofrimento na nossa vida cristã. Por quê? Porque Paulo falou dos seus sofrimentos de maneira irônica para repreender eles. E através dessas falas de Paulo nós conseguimos entender que, porque ele finda os versículos que eu li, ele diz assim, admoesto-vos que vocês sejam meus imitadores. E por consequência, os mesmos sofrimentos que Paulo sofreu, que os apóstolos tiveram que passar, em algum momento na nossa vida cristã nós passaremos. E as verdades que ele trouxe que é acerca do sofrimento são relevantes para mim e para a tua vida hoje. Amém? Então, diante dessa simples explicação rápida, eu gostaria de falar algumas coisas sobre o sofrimento na nossa vida. E a primeira verdade que eu encontro nesse texto é que o sofrimento na nossa vida é um meio de Deus proclamar o seu evangelho. O sofrimento que os crentes passam, o sofrimento que os apóstolos passaram, é um meio escolhido por Deus de anunciar seu evangelho, de anunciar sua palavra. Observe aí no texto que Paulo diz assim, nós os apóstolos, no versículo 9, fomos por Deus postos como, primeiramente, condenados à morte. Paulo disse, nós já fomos colocados com sentença de morte. E na segunda epístola ele diz isso logo no capítulo 1. Nós já tínhamos essa sentença de morte sobre nós quando anunciávamos o evangelho. Quando Paulo e os apóstolos iam pregar o evangelho, eles já iam sabendo que eles poderiam perder a vida. Que o sofrimento que Deus destinou para eles era uma maneira, era um meio escolhido, era determinado pelo próprio Deus para eles anunciarem o evangelho. Fazia parte. O combo todo vinha o sofrimento junto. Estava incluso. Lembra-se do chamado do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9? Preste atenção. Ananias disse, Senhor, tenho ouvido de muitos acerca deste homem que em Jerusalém prendeu os teus santos e veio aqui com incumbência dos principais sacerdotes para maltratar os teus servos. E o Senhor diz, vai Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. Eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Paulo já foi sabendo. Paulo já foi sabendo que ia sofrer. E ele diz, nós já sabemos, já temos essa sentença de morte sobre nós quando nós vamos proclamar o evangelho. Foi Deus que escolheu anunciar o seu evangelho por meio do sofrimento dos seus santos. O sofrimento de um crente é uma maneira de Deus glorificar o seu nome. E notem ainda no versículo que Paulo diz assim, nós apóstolos fomos postos como condenados à morte, preste atenção nessa palavra, como fomos feito espetáculo ao mundo. Está tendo um circo na cidade, né? Um circo. O avião passa toda hora lá perto de casa, lá. Já está enjoando já até. É um espetáculo, não é? Você vai lá, todo mundo se apresenta. O que o apóstolo Paulo tem em mente aqui por trás dessa palavra é que o mundo romano, ele era, principalmente os soldados romanos, muitas vezes era composto de muitos estrangeiros. Então, o cidadão morava lá nos rincões da Alemanha, da Suíça, na Inglaterra aqui, e ele se deslocava daqui da Grã-Bretanha e ia servir no Império Romano, na capital, fazia parte da legião. O cara morava lá do Iapoque a Chuí, ele tinha que viajar e ele tinha que montar a guarnição. Ele ficava, assim como eu, 3.000 quilômetros da minha família. E muitas vezes, esses soldados, eles precisavam de entretenimento. Então, os romanos, eles focaram em criar muitos anfiteatros. O mundo greco-romano, você vai notar, é cheio de anfiteatro. As arenas, onde muitos cristãos foram mortos, era o espetáculo que era dado. Quando Paulo diz assim, fomos postos como espetáculo ao mundo e aos anjos, ele está dizendo exatamente aquilo que aguardava eles.
Porque quando o romano ele apanhava um criminoso, sabe o que ele fazia? Ele degolava e matava, não. Dependendo do grau, do nível de criminoso, eles expunham. Eles apresentavam na cidade em fileira, eles saíam passeando com o condenado amarrado e mostrando para aqueles que se rebelassem contra o império, olha o que aguarda para vocês. Era o crime de terror, era a tortura, era o terrorismo romano. Paulo está usando esse mesmo pano de fundo para dizer assim, Deus nos escolheu mostrar nosso sofrimento ao mundo para proclamar seu evangelho como um espetáculo. O espetáculo é o que? É um entretenimento. Os apóstolos, eles eram um espetáculo ao mundo. Vocês vão notar que os cristãos eles foram perseguidos. E eles foram usados principalmente como maneira de entreter aquela multidão enlouquecida por sangue. Não foi assim? O sofrimento é uma maneira de proclamar o evangelho. O exemplo dos apóstolos de sofrimento são uma maneira gloriosa de Deus proclamar o evangelho. Veja os apóstolos. Veja o Novo Testamento. Todos eles. Tiago morreu degolado, morto à espada por mão de Herodes. Estevão foi apedrejado pelos judeus. Ao que tudo indica, Pedro e Paulo foram mortos sob o reino de Nero. E, se é certo, veja o espetáculo. Em 64 depois de Cristo, houve um incêndio em Roma. E, ao que tudo indica, foi um acidente. E, de repente, começaram a acusar o imperador Nero de ter sido o próprio causador do incêndio. Nero buscou alguma forma de esconder aquela suspeita, tirar aquela culpa de cima dele. E segundo o historiador Tácito, diz assim que ele colocou então a culpa nos cristãos. E diz assim que os cristãos eles foram amarrados em tochas, foi colocado uma espécie de piche sobre eles e foi colocado fogo sobre eles. Então, quando você andava à noite assim nas ruas da capital de Roma, você ouvia os gritos dos cristãos ardendo no fogo e você via os jardins de Nero acesos. Você olhava, não era a praça do terceiro milênio, não, eram os cristãos ardendo em brasa. Você escutava os cristãos gritando de dor, imagina a sua pele queimando assim, ao vivo. E Nero tocando flauta sobre a Torre Mercena. Um verdadeiro espetáculo. Os apóstolos, todos eles são um exemplo de que Deus escolheu o sofrimento para proclamar seu evangelho. Para proclamar seu evangelho. Os mártires, eles são um exemplo de que Deus escolheu o sofrimento para anunciar seu evangelho. Se o Leonard Ravenhill está certo, ele diz assim que o cristianismo destruiu o Império Romano, porque Roma combateu todos os impérios e venceu, não foi? Roma destruiu o Império Africano, Roma destruiu o Império Grego, Roma destruiu até os germânicos, mas eles não conseguiram destruir o cristianismo. O escritor Tertuliano diz assim no segundo século que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Você lê os relatos assim dos mártires quando eles iam para a tortura e quando decepavam um cristão e o sangue dele descia no chão, levantava 10 cristãos dizendo assim, eu também sou cristão, eu também sou. Quando alguém matava um cristão, parecia que o sangue, a tocha, o coração ardia no peito de outro cristão. Então era um soldado que era cristão escondido e quando ele via um cristão morrer, ele dizia, eu também sou cristão. Aí, em vez de ir só um condenado, ia 2 condenados, eram 2 cabeças que iam rolar. E quanto mais eles matavam os cristãos, mais os cristãos cresciam. O sofrimento, meus irmãos, é uma maneira de Deus proclamar o evangelho. Não é verdade que um cristão sofre porque é maldição. Não é verdade, não. É bênção de Deus. É bênção. O sofrimento, ele é um meio de o Senhor proclamar o evangelho através da nossa vida.
Quando alguém via um cristão morrendo em favor do evangelho, até hoje isso chama atenção. E vocês acham que foi só nos 3 primeiros séculos da igreja cristã? Não foi, não. Essa semana ainda eu estava assistindo a um documentário sobre o Afeganistão. E o regime do Talibã tomou conta de lá alguma vez. E saibam vocês que ali tem cristão, viu? Saibam vocês que na China, eu li um livro, a igreja perseguida na China. Um irmão que escreveu o livro, ele falou assim, eu estava visitando a igreja perseguida na China. E ele falou assim, eu fui num culto, eu fui convidado a falar num culto da igreja perseguida. E ele falou que eles caminharam bastante por uma espécie de favela. E era tudo escuro, que ele nem lembrava o caminho, não podia. Era uma regra que a igreja tem. E eles foram. Quando eles chegaram no lugar, então eles desceram várias escadas até que chegaram na porta. Tiraram a venda dos olhos dele. E ele começou a ver já o corredor lotado. Fileira de irmãos ali. E aí abriram-se então uma porta e havia um salão grande. 2.000 pessoas. Todas sentadas assim. E o ministro, o dirigente do culto, falou assim, agora o senhor pode falar do evangelho para nós. Aí ele pregou mais ou menos 1h30. Quando ele terminou, ele pensava assim, eu acredito que os irmãos estão cansados, então eu vou parar, porque senão os irmãos vão ficar cansados, vão ficar chateados. Mas quando ele parou, o ministro da reunião veio até ele e falou assim, o senhor não poderia ficar aqui o dia inteiro falando o evangelho para nós? Por quê? Eles ficam vários meses, vários dias sem ouvir a palavra. É tudo escondido. Então, assim, a estratégia do governo oficial é o quê? É proibir. Mas esses cristãos, a cada vez que eles veem um cristão sendo pegos pela polícia, cada vez que eles ficam sabendo que um pastor foi martirizado em algum lugar, eles tomam ânimo e eles crescem. Não sei porquê, mas é um método de Deus. As pessoas já estão com medo de perseguição e falam disso e falam daquilo, e lei não sei do que, e esquerdismo e não sei o que. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim que se houver uma perseguição, o método preferido de Deus de fazer a igreja crescer é colocando o pastor na cadeia. Porque ele fala que Paulo, quando estava preso, Paulo fala assim, irmãos, as coisas que me aconteceram, quais me aconteceram? Fui preso em Jerusalém, estou sendo transportado até Roma, onde me espera a espada de César. As coisas que me aconteceram cooperaram para o maior proveito do evangelho. Filipenses capítulo 1 e 2. Porque muitos irmãos, sabendo da minha prisão, tomaram ânimo e ousam falar ousadamente a palavra de Deus. Era o quê? Muitos irmãos estavam com medo. Mas quando eles ficaram sabendo assim, Paulo foi preso em Jerusalém, está no navio, sofreu um naufrágio e agora caminha para a espada de César, eles falavam o quê? O quê? Paulo? Paulo que fundou nossa igreja, eu também vou pregar. Então eles iam. Eles iam. Então o sofrimento é uma maneira do Senhor anunciar sua palavra. Sofrer sendo fiel a Cristo, meus irmãos, não é maldição. É promover a glória de Deus. Lembra daquele hino lá cantado pelo irmão Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso mesmo, ele está certo. Quando um cristão sofre e permanece fiel, ele está semeando o evangelho. Quantas vezes eu vou em hospital e eu encontro irmãos na pior situação e eu falo assim, meu Deus, eu não sou crente não. Tem irmãos assim que você vê, meu Deus, que fé é essa? Que fidelidade. Essa irmã que eu acabei de orar por ela está com câncer terrível, tomou conta do corpo dela. E ela pega uma almofada, vai para o banco da igreja e fala assim, vou cultuar o Senhor. E um dia desses ela falou, talvez seja meu último culto. Paulo diz assim, espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Eu não sei o que Paulo quer dizer com espetáculo aos anjos. Não sei o que é isso. Não sei se os anjos assistem os humanos. Talvez seja mais ou menos aquilo que está escrito lá em Gênesis capítulo 22. Porque Deus pôs Abraão à prova. Depois Deus pôs Abraão à prova e disse assim, Abraão,
vai até o monte Moriá, me sacrifica Isaque em holocausto. E quando Abraão estava para imolar Isaque, o anjo do Senhor falou: Abraão, não foi? E o anjo disse: eu sei que temes a Deus. Eu não sei se os querubins, se os serafins ficam olhando o crente sofrer. Não sei, talvez fique. Talvez existam anjos, talvez exista anjo de guarda, eu não sei. É uma possibilidade. Mas os anjos observam os crentes sofrendo e glorificam o Senhor. Então, que história é essa de que sofrimento é maldição? Então, que história é essa de teologia de prosperidade? Que crente não fica doente e que é maldição? Que crente tem que determinar sair a cura logo? Que crente tem que ficar amarrando demônio? Que crente tem que ficar repreendendo doença? Que história é essa? Um cristão fiel, ele pode sofrer doença, pode sofrer correção de Deus, ele pode pecar e Deus pode mandar consequências, como fez com Davi. Pode mandar, mas não é maldição, é bênção. O sofrimento que Davi sofreu não foi maldição, foi bênção. Não foi o diabo, foi Deus. O diabo pode até fazer alguma coisa, como dizia Calvino. O diabo, ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele pode fazer. Ele fez em Jó, fez, mas até onde o Senhor permitiu apenas. Então até o diabo é um instrumento nas mãos de Deus para aperfeiçoar os seus filhos. Então o sofrimento é uma maneira de Deus anunciar seu evangelho. Olha que mulher fiel. Olha que homem fiel. Numa situação dessa, essa mulher abençoa o Senhor. Ela dá graças a Deus. Só tem o pão, só tem a farinha, só tem o caldo. Não tem nem ovo. Bendito seja Deus. Olha o crente anunciando o evangelho. É um verdadeiro espetáculo. Quando os cristãos iam para as arenas romanas, eles eram um espetáculo. Deus usou a morte desses milhares de cristãos e usa hoje para promover a causa do seu reino. O evangelho que você tem na mão chegou até você debaixo de sangue. Você não tem noção do preço que foi pago para você poder ler as escrituras em português hoje. Então vem com essa história de que o cristão não vai sofrer. Vai sofrer sim. Alguns bem-aventurados Deus não deixa sofrer. Deus gosta deles, é especial. Mas alguns bem-aventurados sofrem mais que todos. E são bem-aventurados também, muito mais do que os que não sofrem. Porque sofrem e glorificam a Deus. Enquanto muitos daqueles outros só glorificam porque tem bênção. Se não tivesse, talvez não glorificavam. Então, se você sofrer, tenha certeza, é no sofrimento que você vai glorificar a Deus. Porque Deus escolheu você para sofrer e glorificar o nome dele no sofrimento. O microfone ficou pentecostal agora. Outra verdade gloriosa que esse texto me apresenta é que o conceito de sofrimento bíblico é oposto ao conceito de sofrimento que o mundo tem. Vejam vocês, esses versículos, como eu disse antes, eles são uma repreensão à visão equivocada que os coríntios tinham. Eles são uma fala contra a arrogância dos coríntios. Eles estavam errados. E Paulo, de maneira irônica, fala esses textos aqui. Mas vejam vocês, uma lição que eu aprendo, que o mundo não entende, sobre sofrimento. Em primeiro lugar, que o sofrimento do cristão, aos olhos do mundo, é loucura. Quando um cristão sofre, aos olhos do mundo, aos olhos daquele que não teme a Deus, ele é um louco. E olhem vocês a fala de Paulo. No versículo 10 ele diz assim, ó, nós somos loucos por amor a Cristo. Vocês são sábios. É ironia. É como pode dizer, não, vocês é que são sábios. Nós somos loucos. Mas é a verdade. É a verdade que um cristão sincero, ele é louco aos olhos do mundo. Um cristão que está sofrendo para se santificar, é louco aos olhos do mundo.
uma moça que guarda a sua virgindade, ou um jovem adolescente que guarda a sua virgindade, quando ele se apresenta numa faculdade e conversa com seus colegas, e ele diz assim, não, eu guardei o meu momento, a relação amorosa apenas para o momento do casamento. O que ele é? Ele é vítima de zombaria, não é? Uma pessoa honesta que não quer corromper-se, que não quer receber um dinheiro fraudulento, que não quer ter um valor injusto na mão, ele também é passado por louco. E assim que eles dizem, otário, não é assim? E Paulo está dizendo para os coríntios a mesma coisa. Nós somos loucos, coríntios. Vocês são sábios, é verdade. Vocês são sábios, mas 1 Coríntios capítulo 1, sábios segundo o mundo. Vocês são sábios segundo o mundo. Porque eu e os apóstolos, nós temos andado por aí. Nós não temos onde parar nossa cabeça. Nós não temos pousada certa. Porque nós pregamos em Bereia, os judeus vêm de lá, jogam pedra em nós, nos corremos para Atenas. Eu falei sobre a ressurreição em Atenas, os atenienses disseram que eu estava louco, mandaram me retirar. Disseram que eu voltasse depois, voltaram nada. Não, vocês são sábios. Enquanto vocês ficam quietos, nós, apóstolos, nós somos apedrejados. Eu fui apedrejado em Cônio, Paulo está dizendo assim. Os irmãos oraram, achavam que eu tinha morrido. Eu sofri naufrágio. Eu sofri chibatada. É claro que eu sou louco. Eu sou louco dizendo que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu sou louco mesmo. Os apóstolos, eles eram loucos. Eram os loucos do Senhor que iam anunciando a mensagem da cruz. Mas os coríntios, vocês são sábios. Mas vocês são sábios segundo a filosofia desse mundo. Leia os capítulos anteriores, para vocês notarem. Vejam, irmãos, que não são muitos os sábios, segundo este mundo, que são chamados. Não são. Não se engane, ele diz assim, não se vanglorie. Aquele que tem-se por sábio neste mundo, faça-se louco por amor a Cristo. Preste atenção no capítulo 1, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os que somos salvos é o poder de Deus. Está escrito, Paulo repreendendo os coríntios, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele diz assim, onde está o sábio? Onde está o escriba, o inquiridor desse século? E ele escreve assim de maneira maravilhosa, porventura não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, Paulo diz, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A loucura da pregação. Meus irmãos, é loucura a mensagem do evangelho para esse mundo aqui. O mundo helênico, o mundo greco-romano, os filósofos, a herança de Sócrates, Platão, Aristóteles, os homens do saber, os grandes doutores da argumentação filosófica estavam aqui. Corinto era uma cidade de berço necessariamente grego. Eu já disse que eles idolatravam Apolo. E Paulo está dizendo assim, não, nós somos loucos mesmo, segundo esse mundo. E era essa sabedoria mundana que os coríntios estavam abraçando, porque estavam vangloriando homens. Porque o sofrimento, segundo esse mundo, é loucura. É loucura. Não tem sentido. Imagina uma mensagem de um Salvador crucificado. Os gregos viam até... Quem que é esse Salvador que vocês estão pregando? É um judeu lá da Galileia, chamado Jesus de Nazaré. Nazaré, é? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que foi morto, crucificado. Os judeus disseram, que Salvador crucificado é esse? A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Pereceram os judeus duros de coração que não receberam o Senhor. Pereceram esses filósofos que não entenderam a mensagem da salvação. Porque ele diz, a palavra da cruz, Cristo crucificado, é escândalo aos judeus e é loucura para os gregos. Então veja, essa multidão é sábia. Eles se acham sábios. Eles estão comprando, comercializando, eles estão comendo, pecando, se empanturrando com as coisas dessa vida e rejeitando o evangelho. E falamos do evangelho e eles zombam.
E eles brincam do evangelho. Eles fazem zombaria, porque a palavra da cruz é loucura para eles. Mas para nós que somos salvos, diz Paulo, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Sofrer por amor a Cristo, meus irmãos, não ache que o mundo vai te aplaudir, não. É loucura para eles. Eles não entendem. Eles não têm o Espírito Santo. Por isso eles não entendem. Quando um crente sofre, ainda que pareça loucura a um monte de gente, para Deus é sabedoria e poder de Deus. Aquela mãe que sofre por um filho, ela não é louca não, porque crê que o seu filho vai ser transformado. Aquele pai, aquele jovem que se guarda, aquela jovem que se guarda, aquele pastor que é fiel, mas prega o evangelho e não quer só lucrar no evangelho, ele não é louco. Aos olhos de Deus ele não é. Ele é louco aos olhos desse mundo. Paulo diz, vocês são sábios, nós somos loucos. Porque eles precisavam de uma repreensão. Eles não entendiam. E Paulo diz, olha, meus sofrimentos são loucura de verdade. Para a sabedoria de vocês, que é pecaminosa. Mas Paulo ainda diz assim que o sofrimento cristão, aos olhos desse mundo, é fraqueza. Note aí, no versículo que ele diz assim, ó, vocês são fortes, nós fracos. Claro que eles eram fortes. No conceito deles, Paulo, lembre que eu acabei de citar um texto, 2 Coríntios 10:10. Ele diz assim, as suas cartas são fortes, são firmes. Sua letra é grave, mas a sua presença e a sua fala é insignificante. Eles dizem assim, Paulo escrevendo lá de Roma, lá de Éfeso, dá até medo, né? Mas quando Paulo chega aqui, se a tradição é certa, um homem das pernas tortas, meio calvo, que sentido tem? Quando esse bachela chega aqui, a gente não tem medo nenhum. Era isso que eles diziam. E Paulo repreende eles. Paulo está dizendo, não, vocês é que são fortes. Vocês é que são os caras supimpa. Vocês são fortes, segundo esse mundo. Enquanto que Paulo diz assim, ó, nós sofremos por amor a Cristo, nós somos loucos. Nós estamos por aí, não temos pousada certa. Nós somos considerados como lixo. Nós somos fracos verdadeiramente, somos fracos. Porque nós anunciamos o evangelho, se nós não formos apedrejados, se nós não formos açoitados, não formos surrados, nós perdoamos. Nos xingam, nos chamam de malditos, nos consideram tudo que é ruim nesse mundo. É verdade, nós somos fracos. Aos olhos de vocês isso é fracasso. E vocês é que são fortes. Vocês é que são, Coríntios. Vocês são fortalecidos, vocês são poderosos. Porque vocês são de Apolo, de Pedro. Vocês são sábios, vocês têm essa herança bonita aí. Vocês têm todos os dons, vocês saem falando língua estranha no meio do culto. Vocês não têm ordem, vocês fazem o que querem porque vocês são fortes. Nós somos fracos porque sofremos por amor a Cristo. Ora, sofrer por Cristo aos olhos desse mundo é fraqueza. Mas na verdade a ironia de Paulo é exatamente o contrário. Agora passe para a segunda carta aos Coríntios no capítulo 12 e veja talvez a visão mais excelente do Novo Testamento. Acredito que só perde para Apocalipse. Mas veja 1 Coríntios capítulo 12. Eu queria me gloriar, irmãos de Corinto. Eu queria me vangloriar. Mas eu não vou me gloriar. Eu só vou me gloriar de um tal assim. Conheço um homem que há 14 anos foi levado ao paraíso de Deus, ao terceiro céu. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. De um tal eu me gloriarei desse aí. É ele, na verdade. Está falando em segunda pessoa, mas é ele. Assim, e as coisas que eu vi não é permitido falar ao homem natural. Está vendo Paulo aí? E para que eu não me vangloriasse na excelência das visões, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, ao qual orei 3 vezes ao Senhor para que se retirasse de mim. E disse-me o Senhor,
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no quê? Na tua convicção, na tua ousadia, Paulo, na tua eloquência, na tua fala grave, nas tuas cartas poderosas. Não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Coríntios, vocês são fortes, nós é que somos fracos. É mesmo, é esse sentido de fraqueza que Paulo está falando. De bom modo, pois, me gloriarei nas injúrias, nas injustiças, para que na minha fraqueza se aperfeiçoe o poder de Deus. Então Deus escolheu a fraqueza dos crentes para potencializar seu poder. Deus usa os vasos fracos e não os vasos de ouro. Temos esse tesouro ainda que em vasos de barro. Veja, irmãos, é quando o cristão está chorando, gemendo, caído, despedaçado, que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando o cristão está em meio ao sofrimento, em meio à boca no pó, quebrado, arrebentado na vida, que o Senhor aperfeiçoa o seu poder. Nós apóstolos somos fracos mesmo, somos cacos, somos taças baratas de vidro. Vocês é que são fortes, fortes segundo esse mundo. Porque o sofrimento aos olhos desse mundo, meu irmão, é fraqueza. Você vai aceitar sofrer? Você vai criar essa ideia de sofrer para glorificar a Deus em meu sofrimento? Você vai ficar cantando, passando pela prova, dando glória a Deus? Você é um fraco. E agora com a ascensão desse movimento coach aí, então, virou uma desgraça para a igreja. Porque agora tem estratégias para você ser um vencedor. Vai nas livrarias, se não for uma livraria de cunho reformado, ou de uma livraria pentecostal clássica, você só vai encontrar batalha espiritual. Você só vai encontrar coach, você vai encontrar autoajuda. Dá até vontade de vomitar quando você olha os títulos assim. 7 passos para ser um homem bem-sucedido. A maneira de conquistar a riqueza. Salomão, o homem mais rico que teve na terra. É só isso. Eu fico olhando Paulo vindo numa das nossas livrarias, o apóstolo Paulo. Paulo que escreveu esses textos aqui. Vou ali comprar alguma coisa que esses homens cheios do Espírito estão escrevendo, né? Paulo olhando lá, 7 passos para você ser uma mulher bem-sucedida. A oração vitoriosa que dissipa as barreiras de Satanás. Misericórdia, como diz o pastor Everson. Uma decepção, uma vergonha. Isso não é o evangelho da glória de Deus. Enfrenta um câncer com um livro desse para você ver. Deixa um câncer acometer tuas entranhas e vai pegar lá 7 passos para vencer na vida. Não vai te servir de nada. Agora creia que o Senhor é poderoso e que glorifica o seu nome através de você, um vaso fraco. Apenas com a fé no Senhor, venha câncer ou não, você vai passar glorificando o Senhor. Porque o Senhor vai ser vitorioso ali na sua praia. Você morrendo ou não, você vai ser um instrumento de glória na mão do Senhor. Sem essa parafernália desses homens fortes, bem-sucedidos, segundo o mundo, não segundo o Senhor. Paulo diria para esses sujeitos aí, vocês são fortes, olha. E nós somos fracos. Somos fracos, porque nós tomamos a cruz e seguimos. E vocês tomam uma poltrona, uma almofada, e escrevem essas baboseiras de vocês aí e colocam um rótulo gospel. Era isso que ele diria. Vocês são fortes mesmo, segundo esse mundo. Nós somos fracassados. Claro que somos fracassados. Vou morrer, Paulo diria. Vou morrer numa prisão suja. Vou implorar para um discípulo meu trazer uma capa para me cobrir. Vou pedir para ele trazer os pergaminhos. Vou pedir para ele assim, traz Lucas comigo, minha útil, traz Marcos. Vocês são poderosos, vocês são donos de megas instituições financeiras. O Senhor os julgará, porque ensinaram um falso evangelho. São fortes segundo esse mundo. Um cristão sofrer é fracassado aos olhos do mundo, mas padecer sendo fiel é firmeza diante de Deus. Que homem firme, que mulher firme, não nega o seu Salvador. Coitada dessa mártir cristã. Que homem poderoso, está morrendo, é só um caco. Você olha, vê só um homem doente, um fiasco, só tem um fôlego ali respirando. Mas confessa o Senhor de todo o coração ainda. Não maldiz, não pragueja o Senhor, suporta câncer, suporta doença, suporta perda de dinheiro, de valores e não está nem aí.
Adora o seu Senhor sempre. Isso é firmeza aos olhos de Deus, mas aos olhos do mundo é um fracassado. Vocês são fortes, nós somos fracos, Paulo diria. No século II, um pagão chamado Celso escreveu um livro contra o cristianismo. Uma das falas que ele dizia para dizer que o cristianismo era uma farsa, ele dizia assim mais ou menos: sabemos disso porque no século IV Orígenes respondeu assim, no século III Orígenes respondeu. Então o livro de Orígenes é Orígenes contra Celso, respondendo os argumentos dele. Então Celso dizia mais ou menos assim, ó: o cristianismo é tão fajuto, era o que ele diz lá, que esses cristãos, eles nascem assim, ó. Um escravo da casa, sociedade escravocrata, ainda lembra? O mundo do Novo Testamento é um mundo em que escravo é comum. Todo mundo tinha escravo nessa época. Então um escravo da casa se converte. Aí ele não tem acesso ao marido, ao patriarca da casa, que é doutrinado, que é um homem sábio. A fala de Celso. Então ele conversa com a matrona da casa, a mulher, as filhas, e ele doutrina. Então ele traz essa seita e engana as pessoas. Então diz assim, ó, o cristianismo nasceu através da semente dessa gente significante. E ele fala, dessa gentalha. Lembra do Kiko agora? Gentalha. Era isso. Então o cristianismo nasceu dessa gentalha. Então é uma religião falsa. Não, não é falsa não. Talvez Celso tenha lido as escrituras, 1 Coríntios. Vejam, irmãos, não são muitos os sábios segundo este mundo. Não são muitos os ilustres, os poderosos que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Mesmo texto aqui, resumido aqui. Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis, as que não são, para que confundir as que não são. Alguém perguntaria, para que Deus fez isso? Ele diz assim, para que ninguém se glorie diante dele. Foi assim porque Deus quis. Deus quis pregar o seu evangelho por um escravo. Deus quis pregar o seu evangelho por uma mulher fraca. É verdade, Deus converteu soldados, converteu perseguidores como o próprio Paulo, mas via de regra o cristianismo não nasceu através dos poderosos, dos imperadores, coisa nenhuma, nasceu através de gente insignificante aos olhos desse mundo. Foi assim que nasceu a fé cristã. Na verdade, respondemos o argumento de Celso dizendo o contrário. É verdade que o cristianismo é a verdade porque brotou através de uma gente tão gentalha quanto essa. Respondemos o argumento dizendo que é isso mesmo. Então, ser fraco aos olhos desse mundo não representa nada para quem tem fé no Senhor. Representa ao contrário, de que há uma marca do Espírito Santo em nós. Porque mesmo assim o Senhor glorifica o seu nome. É verdade que um cristão é fracassado aos olhos desse mundo. E o sofrimento que Deus autoriza em nossas vidas é para enfraquecer nosso orgulho, nossa autoglorificação, nossa vontade de ser mais, de querer fama, status. Com o auge da mídia aí, há uma correria maluca. Todos querem ganhar status, todos querem ganhar visualização, essas porcarias todas aí. Todos querem aparecer no hall da fama, não é assim? Fazem bizarrices, palhaçadas, sensualidade. O que mais chama a atenção é a sensualidade. Você liga uma televisão, você clica no aplicativo, você não aguenta, porque a primeira coisa que aparece é uma coisa nociva. Você lembra do Salmo, não porei coisa má diante dos meus olhos. E os homens fazem bizarrices, se comportam como afeminadas, como animais, conforme Romanos capítulo 1 descreve tudo isso. Parecem animais, nem os animais se comportam de maneira tão bizarra como os seres humanos. Por quê? Porque eles querem glória, querem poder humano, querem conquistar os estados dessa vida. E um cristão que simplesmente se resguarda servindo ao Senhor é tido como um fracassado. É verdade, fracassado aos olhos do mundo, mas não aos olhos do Senhor. Então o sofrimento é fraqueza aos olhos dos homens, mas é fortaleza aos olhos de Deus. E em último lugar, sofrer por Cristo é vergonhoso aos olhos desse mundo. É uma vergonha.
Vejam vocês aí ainda no versículo 10, só esse versículo. Vocês são ilustres. Vocês são significantes. Vocês têm presença. Vocês são de boa aparência. Vocês são requintados, Paulo está falando. Vocês são a última Coca-Cola do deserto. Vocês são Coríntios. Vocês são a rainha da Inglaterra coroada. Vocês são o rei Charles. Vocês são Nabucodonosor na Babilônia, com o nariz empinado. Vocês são o último César. Não, vocês são. E nós apóstolos, ele diz assim, nós somos vis. Olha a consideração de Paulo. É que poderíamos até usar um jogo de palavras e dizer que a nossa língua portuguesa representa bem o que Paulo queria dizer de si mesmo. Vis. Até a palavra é pequena. Vis. Quando você pergunta assim, o que é uma coisa vil? Responderia rapidamente, é uma coisa que não vale nada. Paulo está dizendo assim para a presunção deles, vocês, claro, vocês são demais. Vocês são de autoestima. Vocês são bem-sucedidos. Vocês são mais sábios do que o rei Salomão. Vocês são demais. Louvados sejam vocês. E nós apóstolos somos vis. Nós somos desprezíveis. Pega uma tradução aí mais contemporânea. Nós somos insignificantes. Nós somos dignos da rejeição e do cuspe. Nós somos nojentos. Vocês são desejados. Vocês são atraentes. Nós somos repugnantes, repulsivos. Ele estava falando isso de uma realidade de vida que acontecia na vida dos apóstolos. Lembrem que o Salvador de vocês e o meu Salvador foi cuspido na cara. Fizeram chacota do nosso Salvador. Bateram no seu rosto, disseram, profetiza Cristo, quem é que te bateu? Brincaram com o nosso Senhor, fizeram um jogo de criança. Vai, dize-nos quem te bateu. Cuspiam no seu rosto, blasfemavam deles. Até um ladrão insignificante, terrível, morto na cruz, disse, se você é o Filho de Deus, desce daqui e também tira nós daqui. Salvou os outros, ele ficava na cruz e as pessoas circulavam. Olha aí, salvou os outros e não pode a si mesmo se salvar. És tu, o sumo sacerdote perguntou, você é o Filho de Deus? E o Senhor, como um cordeiro mudo, respondeu, eu sou. E verão o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu. Rasgou as vestes, blasfêmia, que precisamos de mais alguma coisa. É esse o Salvador dos cristãos. O Salvador nosso não veio num carro de fogo, não. O nosso Salvador não veio com um poderoso exército de querubins, não. Com o arcanjo Miguel de um lado, não veio, não. Isso aí está guardado para os fins dos tempos. Sim, é verdade, ele virá depois com os seus santos anjos, mas ele não veio nos salvar assim, não. Veio na contramão do mundo. Veio pôr esse reino maldito aqui de pecado de cabeça para baixo. Veio inverter os valores. Veio dizer que aquilo que é importante para esse mundo, para o reino de Deus, não é importante. Veio fazer dos seus emissários, embaixadores, vejam vocês a discrepância, o contrário que é, a oposição que é. Se você fosse eleito embaixador do Brasil, você é honrado lá nos Estados Unidos. Se você é eleito embaixador dos americanos, você chegando aqui, você é honrado. Você é recebido no Palácio do Planalto. Você é recebido na melhor corte possível. Os embaixadores de Cristo aqui eram considerados, como Paulo diz, o lixo desse mundo, a escória de todos. Pregar o evangelho aqui, Paulo diria, olha, é uma vileza realmente. Se eu estivesse anunciando aí, se eu fosse o representante de César, eu seria recebido no palácio de Herodes. Mas nós, apóstolos, Deus nos escolheu e nos deu uma sentença de morte certa. E ele diz assim, até o presente momento nós somos tidos como lixo nesse mundo. Fui pesquisar essa palavra no texto grego e fui ler essa palavra. Essa palavra que aparece aqui para o lixo é peritakarmata. Não se espante com esse grego aí, por favor. Significa o quê? É uma palavra que no contexto do Novo Testamento era aplicada a um sujeito, um exemplo. O mundo do Novo Testamento era paganizado. Então, quando eles estavam sofrendo, por exemplo, catástrofes naturais, por exemplo, o rio inunda
a água invade toda a cidade, destrói a plantação, eles ficam com escassez de alimento. Eles atribuíam isso ao poder dos deuses, os deuses deles. E o que eles faziam? Eles ofereciam sacrifício. E o sacrifício deles não era como o sacrifício bíblico, que é o melhor que se apresenta. O sacrifício que eles ofereciam era o lixo, era o pior. Então, se eles tinham o pior prisioneiro de guerra lá, então eles pegavam aquele prisioneiro, saíam para fora da cidade e apresentavam ele em sacrifício ao falso Deus que eles tinham lá. Depois, essa mesma palavra foi usada no contexto de transformar alguém em bode expiatório. É a mesma palavra. Como remissão, como propiciação. Ou senão, quando eles estavam com dificuldades, eles buscavam alguma coisa ruim que tivesse dentro da cidade e eles tiravam para fora. E muitas vezes sobrava para um pobre criminoso. Resumindo, o que Paulo está dizendo assim, ser o lixo desse mundo. Sabe, Coríntios, vocês são importantes. E nós, realmente, nós somos considerados a esse mundo assim, ó. Quando nós pregamos o evangelho, os que não têm a Deus e que não têm o evangelho, querem nos ver longe daqui. Querem nos matar. Eu, Paulo, quando eu estou pregando no lugar, esses homens mundanos, eles dizem, tirem daqui esse lixo. É assim que o mundo considera. Como que Paulo se vê para o mundo? Lixo. Eu tenho a experiência de morar numa esquina e não sei porquê, deve ser alguma lei municipal, mas todo mundo coloca o lixo na porta da minha casa porque é na esquina. Aí o coletor vem e o lixo fica lá. E tem alguns vizinhos abençoados que eles usam minha lixeira e colocam o lixo lá e pioram de vez. Porque hoje eu vou chegar lá para tirar o meu lixo, eles já encheram a minha lixeira. O Senhor os tenha. Mas o que acontece? Eles empanturram lá um monte de lixo, lixo de 2 ou 3 ruas e fica assim. Quando o caminhão da Prudenco vai sair, é o horário que ele passa, quando ele passa no horário certo, que via de regra acontece, o caminhoneiro parece que é a última volta que ele dá para apanhar o último lixo. Então ele pressiona aquela máquina hidráulica ali para caber aquele monte de lixo, né? Então faz assim, ó. E aí derrama aquela água cheirosa, maravilhosa. Fica podre na frente da minha casa. Eu nunca fui atrás, porque quem morou lá disse que é assim mesmo. Eu não vou brigar com a prefeitura, porque eu sei que eles sempre têm razão. Então, veja, Paulo se considera aos olhos desse mundo aquele lixo ali apodrecido, que ninguém quer ver, ninguém suporta. O homem natural não suporta que ele tem que nascer de novo. Ele não suporta que ele tem que receber o evangelho. Para ele isso é uma coisa fedida. Ponha um crente no meio de um ninho de pecadores para você ver. Estou falando de pecadores, o crente é pecador também, mas ele é um pecador lavado. O crente peca por consequência, por situação, não por querer, por vontade própria. O pecado na vida de um crente é acidente. Agora ponha um crente lavado, remido no sangue do Senhor, perto de uma gente pecaminosa para você ver. É espinho. Eles não veem a hora de tirar esse crente daqui. Porque ele é considerado lixo nesse mundo. Mas para o Senhor, ele não é lixo. Ele está sofrendo. Ele está sendo maltratado. Ele está honrando o Senhor. Ele não é. Quando Paulo diz assim, vocês ilustres, nós vis. É ao contrário. Esses coitados apóstolos, olha esse mundo, é que realmente são poderosos. Esses é que são fortes. Esses é que são gloriosos. Esses é que têm uma coroa verdadeira de glória, que não perece. Assim como o Salvador nosso, que nos deu o seu precioso sangue. Nós não fomos comprados com coisas perecíveis, como ouro ou prata que se corrompe. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Nós não fomos comprados por qualquer coisa. E assim também o nosso ministério glorioso, a nossa vida. O nosso sofrimento não é fraqueza aos olhos de Deus. O nosso sofrimento não é uma coisa insignificante aos olhos de Deus. Ao contrário, é honra. Esperam por nós coroas de glórias. Nem que sejam para nós depositarmos aos pés do Salvador. E não o que esse mundo pensa. Então, tenha a sua visão transformada acerca do sofrimento.
não acredito nessas coisas que estão dizendo aí não, principalmente se der atração. Acredito no que os apóstolos e o Senhor ensinou. Talvez uma hora ou outra eu e você vamos passar a hora negra, e não é profecia não, isso aqui é a realidade da vida. A hora escura da vida acontece para cada um de nós. Vai vir de maneira repentina ou longa, mas nós vamos ter que passar por ela. E vamos ter que passar por ela entendendo que é uma maneira de nós bendizermos o nosso Salvador. Pedir para os irmãos, por favor, se colocarem de pé. Eu tinha em mente pregar outro texto, mas o Senhor me direcionou essa semana para ler essa palavra. Eu estou em processo de mudança, já tinha até embalado todos os meus livros, tive que abrir caixa, arrancar de lá dicionário, arrancar material para estudar, porque o Senhor me levou essa palavra. Só para buscar essa palavra no texto grego eu tive que me esforçar um monte lá para arrancar livro de dentro da caixa. Mas eu tenho certeza que Deus falou com você. Uma hora ou outra você vai lembrar dessa palavra. Você vai ver que um homem como Paulo escreveu uma coisa dessa, foi para nos direcionar, porque nós vamos ter que passar por sofrimentos. Eles passaram e ele diz assim: sejam meus imitadores. Vamos imitar esses homens santos quando tivermos que sofrer. Deus, eu te louvo, Senhor. O Senhor é bom e a sua palavra dura para sempre. Que essa palavra tenha falado ao coração dos meus irmãos, assim como falou comigo. Que o Senhor glorifique o teu nome. Se nós sofrermos, que possamos, através do nosso sofrimento, proclamar o Senhor, glorificar teu nome, ser luz e sal para essa nação, para essa geração perdida e perversa. Que o nosso sofrimento, Senhor, ainda que seja uma coisa tida por tola, estúpida aos olhos desse mundo, mas nos dê a ousadia e a confiança de sofrer crendo que é o método sábio que o Senhor escolheu na nossa vida. Que o nosso sofrimento, ainda que soe como uma coisa fraca aos olhos desse mundo, que estejamos firmes de que é a maneira pela qual o Senhor escolheu de sermos fortes em Cristo e o seu poder se aperfeiçoar na fraqueza, e a sua graça nos basta. E ainda que seja vergonhoso padecer por Cristo aos olhos desse mundo, temos a ousadia e a confiança de proclamar que aos teus olhos um mártir é uma honra, é uma vitória. E não queremos, e o seu Espírito Santo nos faça entender que não precisamos de coroa nenhuma, de honra nenhuma dessa terra, e que uma coroa de glória aguarda cada santo teu na eternidade. Mesmo que seja para nós depositarmos todas elas aos pés do teu Cordeiro maravilhoso. Que o teu Espírito Santo trabalhe a sua palavra em nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.